Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos fazer uma pequena revisão com esse nosso material de hoje. Como vocês sabem, muitos de nós professores temos uma série de dificuldades para fazer esse tipo de gravação. Eu mesma na minha casa eu moro com várias pessoas, tenho cachorros, tenho filho. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos aí ao fundo, né, não se assustem, porque é a consequência do próprio ambiente onde a gente está fazendo a gravação. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: nessa revisão eu vou estar me reportando algumas vezes ao que nós vimos nos nossos materiais ao longo desse período aí que a gente vem vivendo, de uma pandemia, e que eu deixei vídeos, eu deixei textos, eu sugeri também, inclusive, passagens do nosso livro sobre conteúdos que a gente precisaria estudar. Então, tudo isso eu deixei indicado para vocês. Então, vez por outra, eu vou estar falando, né, nesses slides com vocês e dizendo, olha, na aula tal, já falamos sobre isso, ou eu indiquei aquilo. Enfim, eu vou estar me reportando aquilo que eu acho, né, que vocês viram dentro daqueles materiais que eu deixei durante esse nosso período, como eu falei para vocês, de pandemia, e que as nossas aulas elas continuaram acontecendo a partir de outros canais, tá certo? Então, gostaria de deixar isso, enfim, já claro para vocês, que eu vou estar me reportando a esses assuntos como se realmente vocês tivessem ido realmente nesses materiais, lido, assistido, enfim, que vocês tivessem realmente acionado esses canais aí que eu deixei para vocês com esses conteúdos, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente viu ao longo desse período a partir desses outros canais e que agora eu vou estar conversando com vocês, buscando esses materiais, buscando fazer essa revisão, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e vamos aos nossos estudos. Começamos com a música clássica na página 209 do nosso livro. E a música clássica ela teve relação direta com o gosto, né, musical da elite, assim como a gente falou na aula passada, que o balé ele também teve, né, associado ao gosto da elite. Então, a música clássica ela começou nos salões dos palácios, seu desenvolvimento acompanhou as mudanças sociais e políticas da Europa. É importante a gente frisar aqui a mudança de público. Antes a gente tinha como público a nobreza e agora a gente começa a ter aqui uma entrada dos primeiros burgueses como apreciadores da música clássica. Então, vai mudando essa transição, a gente não pode dizer que é um corte logo imediato. Então, ali vai passando de uma maneira vagarosa esse público, né, da nobreza sendo substituído pela burguesia. Então, a partir da Revolução Francesa e durante todo o século XIX, a gente tem que essa música ela era privilégio da nobreza, e ela começa a ser mais acessível a partir do momento em que essa nova clientela, que é a burguesia, passa também a apreciá-la, passa a ter gosto por esse estilo musical. A música clássica, ela é muito associada no dia a dia, né, na maneira usual de falar, como sendo música erudita, cultura erudita. Então, costuma se colocar música clássica como sinônimo de música erudita. E o nosso livro ele faz questão de frisar aí essa diferença. A cultura erudita ela é assim chamada em contraposição ao que se denomina cultura popular, como se elas fossem opostas. Então, isso é o uso cotidiano, isso é o senso comum que costuma colocar. Só que o nosso livro ele chama a atenção de que a erudição, ou seja, o conhecimento, ele está presente nas mais diversas manifestações. Inclusive, na cultura popular, você tem conhecimento. Tá? Então, música clássica é música clássica, cultura erudita é cultura erudita. Então, são elementos diferentes. A gente não deve utilizar música erudita como sendo sinônimo de música clássica. Até mesmo porque toda manifestação tem valor e nenhuma cultura é superior à outra. Então, com a Escola de Viena, a gente tem
destaque aqui para os trabalhos dos compositores Haydn, Mozart e Beethoven. Então, são grandes compositores que certamente vocês já devem ter ouvido falar deles, principalmente o Mozart, pela questão de ter começado tão cedo a fazer as suas primeiras composições, e o Beethoven, por ser conhecido como compositor surdo da história da música. Então, isso gera uma curiosidade muito grande, já que ouvir é um sentido fundamental para que você possa compor, apreciar músicas. Então, aqui nós temos as características da música clássica, que é uma música que ela possui uma sonoridade mais simples do que a música barroca. O próprio conceito de barroco, ele traz muito essa ideia de exagero, de rebuscamento. Então, a música clássica, ela busca ser contrária a todos esses elementos, esses excessos de ornamentos nas composições, o clássico ele vai evitar. Então, o número de melodias e de acordes vai diminuir, a atenção dos compositores vai se voltar mais para a qualidade das melodias e para as texturas sonoras, do que propriamente para a quantidade. Então, evita-se o rebuscamento e busca-se na simplicidade conquistar o gosto do público. Haydn é conhecido na história da música como o maior compositor de sinfonias, então fortaleceu formas musicais tradicionais escrevendo muitas músicas instrumentais, especialmente sinfonias, então ele tem mais de 300 sinfonias catalogadas em seu nome, é um número bastante expressivo, considerando a quantidade de compositores que a gente tem na história da música dedicados a esse gênero. Então, ele é considerado um fenômeno, por assim dizer, desse gênero musical que é a sinfonia. As sinfonias de Haydn se tornaram tão populares na época que muitas delas eram conhecidas não pela sequência em que foram criadas, tipo Sinfonia número 40, 41, se elas eram apelidadas, Sinfonia Maria Teresa, Sinfonia de Londres, então as pessoas começavam a conhecer sinfonias de Haydn a partir desses apelidos, digamos assim, apelidos que eram colocados na forma popular de se conhecer essas sinfonias. Mozart é um prodígio da música. A Sociedade de Viena recebeu com um espanto muito grande quando ele apresenta aos 5 anos de idade sua primeira composição, e a qualidade, principalmente da composição, impressiona a sociedade da época. A verdade é que desde muito cedo o Mozart ele começa não só a apresentar composições de qualidade, como ele se mostra um grande regente, como ele se mostra um compositor para vários gêneros musicais. Então, a obra musical de Mozart é muito rica. Ele vai apresentar, vai reger um concerto aos 9 anos de idade e a sociedade também fica impressionada com isso, como é que uma criança consegue reger uma orquestra composta por músicos que têm idade para ser pai dele, avô dele. Então, como ele consegue desenvolver isso com tanta destreza. E, além disso, chama a atenção as diferentes formas musicais para as quais ele compôs, então sinfonias, concerto, óperas, onde a Flauta Mágica foi uma das óperas de maior sucesso apresentada aqui do acervo dele, com a área da Rainha da Noite, que é uma área extremamente difícil e que chama a atenção. Outro grande nome da Escola de Viena é o Beethoven, e ele marca a transição entre o período clássico e o período romântico. Então, o Beethoven ele não é nem totalmente clássico, nem totalmente romântico. Ele foi um apreciador da música de Mozart, mas, ao mesmo tempo, impor muita personalidade nas suas criações.
E o Beethoven ele é muito conhecido como compositor surdo da história da música. Ele não nasceu exatamente surdo. O Beethoven ele foi tendo um problema de perda auditiva que progrediu muito rápido. Então, a Quinta Sinfonia, que é uma sinfonia extremamente conhecida dele, já vem de um período em que ele já tinha a audição extremamente comprometida, e a Nona Sinfonia, que é citada aqui no nosso livro, ele já estava completamente surdo. Então, a Nona Sinfonia, a última, e é uma das obras mais complexas da história da música. Na verdade, a Nona Sinfonia, ela é, quando a sociedade soube que o Beethoven estava pensando em uma construção de uma sinfonia onde em determinado momento você teria um potente coral cantando ali, as pessoas viram com muita desconfiança, disseram, ele deve estar louco, né? Porque sinfonia, a princípio, era vista como uma forma musical para ser apenas instrumental, e ele propõe algo realmente inédito, uma sinfonia com o coro. Então, após ali aproximadamente 1 hora de desenvolvimento instrumental, você tem a entrada, né, das vozes no desenvolvimento dessa sinfonia. Então, as pessoas foram para assistir a apresentação da Nona Sinfonia, acreditando que tinha tudo para dar errado. Então, qual não foi a surpresa das pessoas quando viram que tudo ali tinha sido criado de uma maneira tão criteriosa, tão minuciosa, e ficou tão bonito, tão perfeito, que a sociedade realmente ficou presa com a qualidade do trabalho. Então, a Nona Sinfonia, ela teve como inspiração o poema Hino à Alegria, ou Ode à Alegria, do Schiller, e serviu como base para a parte cantada, né, pelo coral dessa apresentação. No Brasil, a gente tem como destaque o padre José Maurício Nunes Garcia. Ele era mulato, né, então era afrodescendente. E quando a família real chegou aqui no Brasil, Dom João pediu que fossem buscar, chamem aí o maior músico que se tem nessa região. E que trouxeram José Maurício Nunes Garcia, nem o Dom João imaginava que aqui no Brasil pudesse ter um músico dessa qualidade. Então, ele impressionou realmente a família real quando fez a apresentação e gerou uma curiosidade muito grande. Onde é que ele aprendeu tudo isso? Depois disso, inclusive, o José Maurício não só é nomeado como mestre da Capela Real, como ele recebe um incentivo do Dom João para que ele vá à Europa e aprofunde os seus estudos musicais. Então, o período do século XIX aqui no Brasil é um período marcado por compositores que têm uma formação técnico-musical. Então, a gente não tem músicos que frequentaram uma escola de música, nós não tínhamos uma escola de música, não tínhamos, na verdade, nenhuma escola de arte. Tudo isso vai começar a ser implantado a partir da chegada da família real. Então, eram músicos que aprendiam a partir de um ensino tutorial. Então, eu tenho um mestre, e esse mestre ele vai me dar essas aulas aqui, e eu vou aprendendo, e depois, até mesmo por livros que vinham em viagens da Europa, eu vou aprofundando esses conhecimentos, ou até mesmo algum mestre que venha da Europa para cá, eu aproveito para ter algumas aulas com ele, e assim nós íamos tendo a formação dos músicos brasileiros. Então, José Maurício ele passou por esse processo. Então, ele vai se tornar grande nome da música no Brasil a partir dessa apresentação que ele vai fazer à corte portuguesa no Rio de Janeiro, e a partir dali vão perceber que ele tem uma competência a ponto de poder ser o mestre da Capela Real. Então, vai ser nomeado mestre da Capela Real a partir dessa apresentação.
Ele se destacou pela capacidade de adaptação às exigências da corte. O José Maurício, como eu falei para vocês, ele era padre, então é claro que o interesse maior dele era em desenvolver músicas religiosas. Só que a corte vinha de um ambiente musical europeu onde predominavam sonatas, sinfonias, concertos, óperas. E o José Maurício ele vai começar a também ter atenção com essas formas musicais na tentativa de atender ao gosto musical dessa corte que chega aqui no Brasil. Então ele vai ter contato com obras de Mozart, em especial o Requiem, tão famoso de Mozart. É uma historinha que tem tanto quanto misteriosa, né, na biografia do Mozart, que ele recebeu essa encomenda de um Requiem. E o Requiem é uma música fúnebre, né? Então é para ser tocada no funeral de alguém. E dizem que, curiosamente, a primeira vez que esse Requiem, composto por Mozart, foi tocado foi no funeral dele mesmo. Então recebeu uma encomenda de um Requiem que a princípio pareceria ser para o velório de outrem, mas na verdade acabou sendo para o funeral dele mesmo. Então, o José Maurício ele foi um dos primeiros compositores americanos a ter suas obras executadas na Europa. Como eu falei para vocês, ele vai impressionar tanto o Dom João, que o Dom João vai resolver investir mais na carreira musical do José Maurício, dando a ele a oportunidade de ir à Europa e entrar em contato com o que está acontecendo no ambiente musical de lá. E com isso, o José Maurício ele vai ter a oportunidade de conhecer a Joaquina Lapinha, cantora lírica, negra, e que vai cantar alguns dos trabalhos operísticos desenvolvidos por ele. Tem uma história extremamente triste nessa situação toda aí em relação a Joaquina Lapinha, né? Apesar de ser uma cantora de ópera, isso era visto na época com certo glamour, mas por ser afrodescendente, ela acabava sendo vista com muito preconceito nesse período. O Carlos Gomes foi o maior compositor de óperas que a gente tem conhecimento na história da música brasileira e fez mais sucesso lá na Europa. Então, o Carlos Gomes ele vai ganhar uma bolsa de estudos para ir para a Itália. E como a gente sabe, a Itália é o berço da ópera, né? A ópera ela tem sua origem com a Camerata de Florença, que era um grupo formado por pessoas ricas de uma cultura bastante erudita, e que ali eles começam a financiar a produção da primeira ópera, que foi Daphne. Então, Carlos Gomes ele vai lá para o berço da ópera, vai para a Itália estudar tudo a respeito da ópera e se torna realmente um grande destaque, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá onde ele apresenta algumas óperas com conteúdo brasileiro, como é o caso do Guarani, que é uma obra que se baseia no livro Guarani, do José de Alencar, que conta a história de Ceci e Peri. Então, essa ópera ela traz esse romance da literatura indianista, traz para a gente dentro dessa estrutura, com áreas, com recitativos, com a parte de acompanhamento orquestral. Então, com toda essa estrutura que a ópera exige, a gente vai ter essa história do romance do José de Alencar sendo contada na Europa. Então, o Guarani ele vai estrear na Itália, com a sua versão original escrita em italiano, porém contando uma história oriunda de um romance brasileiro. No quadrinho Conexão, na página 212, a gente tem um pouquinho sobre a Joaquina Lapinha. E
Por que se chama Palmas e Preconceitos? Eu citei rapidamente a Joaquina Lapinha quando eu falei para vocês do José Maurício Nunes Garcia e que ele passa a compor óperas e que ele vai ter algumas óperas cantadas por essa cantora lírica bastante talentosa nesse período, que é a Joaquina Lapinha. Mas o nosso livro ele traz com tristeza essa observação, que talento não bastava. Para ser a primeira cantora brasileira aplaudida na Europa, Lapinha teve que esconder sua pele negra. Então ela entrava para cantar no palco toda cheia de pó branco sobre a pele, porque, enfim, a nobreza que frequentava os salões desse período e que assistia às apresentações de ópera, enfim, os nobres eles se incomodavam com o fato de ter uma mulher negra no palco e ensinando ali papéis principais dentro de peças, né? Porque as óperas elas têm uma estrutura muito similar do teatro, então tem personagens principais e tem personagens coadjuvantes, personagens secundários dentro da história. Então a Joaquina Lapinha, como cantora lírica, ela era a soprano da companhia, e a soprano é quem pegava o papel principal nas apresentações. Mas, pela questão de ser uma cantora negra, só era admitida a presença dela no palco se fizesse essa produção aí com a pele toda pintada, né, de pó branco, toda cheia de pó branco. Mas, enfim, é inegável o talento da Joaquina Lapinha nesse período, e sem falar que foi um grande feito, uma mulher negra conseguir chegar onde ela chegou. Na verdade, na história da música, a presença feminina, ela já é bastante restrita, bastante difícil de você encontrar grandes nomes na música. Então, a ópera, ela trouxe, de certa forma, um protagonismo para a figura feminina dentro da música, na medida que a gente passa a ter as sopranos representando papéis principais dentro das apresentações da companhia. Então, ali você já tem um destaque, né, para a figura feminina. E a Joaquina Lapinha foram dois grandes, né, feitos aqui. A gente tem, além de ser mulher, era mulher negra num palco com apresentações que eram voltadas para a elite. Sobre a origem do balé, nós temos que o balé ele surgiu no século XV na Itália como uma forma de entretenimento para a monarquia. Então, o primeiro balé aconteceu no casamento do Duque de Milão com a Isabela de Nápoles. E no início, né, na sua origem, o balé, os homens eles tinham papéis mais importantes do que as mulheres. A gente vai ter, na verdade, durante um bom tempo, a preponderância, né, da figura masculina sobre a figura feminina no desenvolvimento das danças, não apenas do balé, mas das danças de uma forma mais geral. Os figurinos femininos eram muito pesados e as mulheres elas dançavam geralmente em grupos. Originalmente, o balé clássico ele se aproximava muito das apresentações da ópera, então ele entremeava palavras cantadas e faladas. Havia uma similaridade também muito grande em relação às roupas, então figurinos pesados, uso de máscaras, perucas, lembrando que tudo isso dificultava a evolução do bailarino. Aos poucos, as máscaras foram deixadas de lado e a dança começou a ter mais importância. Então, a coreografia, fazer de tudo para que o corpo ele pudesse
ter sua mobilidade garantida na execução dos movimentos. Então começa a se pensar em figurinos mais leves, figurinos mais práticos, que permitissem o desenvolvimento de coreografias de uma maneira que o corpo realmente se mostrasse como um elemento fundamental da dança. No fim do século XVIII, na Rússia, a gente vai ter o período dos soberanos russos e que vai haver um aumento no investimento de produções de balé. E aí a gente começa a ter todo um legado de balés de companhias russas, onde até hoje a gente tem como grande nome o balé Bolshoi. Aqui temos como primeiro exemplo do palco clássico a obra O Lago dos Cisnes, que é uma peça criada pelo compositor Pyotr Ilyich Tchaikovsky, e onde essa dança ela foi encenada pela primeira vez em 1877. Temos como personagens principais Odete, que representa o cisne branco, e Odile, que representa o cisne negro. Na verdade, são irmãs gêmeas, porém com características, com temperamentos totalmente diferentes. Os movimentos do cisne branco são mais lentos, suaves e contínuos para dar a ideia de que Odete, que é o cisne branco, ela é mais dócil, ela é mais amável. Já os movimentos do cisne negro são mais dinâmicos e repletos de acentuações, porque Odile, que representa o cisne negro, já possui características mais agressivas, ela já possui características mais espevitadas, ela é mais agitada. A história traz vários elementos do romantismo, o amor impossível, a mulher inatingível, a presença da magia, a morte como solução dos problemas. No romantismo, o balé clássico ele adquiriu suas características atuais, onde a bailarina se torna o destaque principal nas obras. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa história? A história de Odete, que é uma jovem bela, porém aprisionada na condição de cisne. Então, através de um feitiço, ela foi transformada em cisne, o cisne branco, e esse feitiço só seria desfeito se algum homem declarasse amor por ela nessa forma de cisne. E um certo dia, o Siegfried, que é o príncipe da história, ele sai para caçar e ele se encanta por um cisne branco. E ao se encantar por esse cisne branco, ele se surpreende ao ver surgir dali uma mulher. Então o cisne vai se transformando numa linda mulher por quem ele se apaixona. E ele a convida para o baile de aniversário dela. Só que em vez da Odete aparecer no baile, quem aparece é a Odile, irmã gêmea de Odete, que vai conseguir se fazer passar pela Odete e seduzir o príncipe. O príncipe só percebe muito tempo depois que caiu aqui no engano, numa cilada, e se arrepende, né, de ter cortejado a Odile. A Odete, ao tomar conhecimento da situação, ela chega à conclusão de que esse amor ele é impossível de se concretizar, se sente impotente diante da maldição a que ela está submetida, e ela resolve cometer o suicídio. E o príncipe, na tentativa de ficar junto com Odete, ele resolve também pular com ela no lago. Então, os dois terminam a história exatamente nessa cena, né, de suicídio aí duplo, onde a ideia deles era de que morrendo juntos, eles iriam ficar juntos por toda a eternidade. Então, no romantismo, a morte muitas vezes ela é apresentada não como um fim, mas sim como uma possibilidade de um novo começo, de uma outra história a ser desenvolvida e não como um fim, como muitos costumam acreditar ou como muitos períodos da história da arte, a gente vê as obras apresentando a morte como um fim. E aqui o romantismo ele traz essa nova visão a respeito da morte, a morte como uma possibilidade para a construção de uma nova história. E o romantismo traz a figura feminina como destaque principal nas apresentações. O bailarino ele vai fazer de tudo para que a bailarina ela consiga realizar todas as suas manobras no palco, tudo saia com extrema facilidade, pareça tudo
tudo extremamente fácil ali no desenvolvimento, né, das coreografias no palco. O balé clássico, ele tem como características formas ligadas às suas raízes na corte, na nobreza. Então, como a gente já falou, surgiu para entretenimento dessa nobreza. O nível de exigência na qualidade da execução da dança é muito alto, as normas são muito precisas e requer ensaios constantes, exaustivos, até se atingir a perfeição. O corpo do bailarino, ele se mantém na maior parte do tempo exercendo o máximo do seu alongamento, então são exercícios, movimentos extremamente difíceis e que exigem muito desse corpo. Então, como características aqui, podemos sintetizar movimentos firmes, geométricos e frontais, o torso basicamente na vertical, as pernas e braços são os que mais se movem, o nível espacial é alto, anda-se muito tempo na ponta dos pés e fazendo saltos e outras piruetas. As roupas, elas priorizam a visão das linhas que o corpo desenha no espaço, e aí tem uma questão estética também que a gente precisa ressaltar. É um corpo magro, é um corpo esbelto. A gente não tem nessa história do balé representações com um corpo mais gordinho, um corpo mais cheinho. Temos o figurino feminino, o figurino masculino, que são figurinos pensados na mobilidade, permitir a maior mobilidade possível desses bailarinos. E é uma dança hierarquizada. Temos os primeiros bailarinos numa companhia e temos o corpo de baile. Então, as coreografias são para solos, para duplas, e o restante do corpo de baile participa das apresentações, mas nós temos esse primeiro bailarino, essa primeira bailarina como sendo as pessoas a quem as coreografias elas são pensadas inicialmente. Então, eles desempenham os papéis principais nessas apresentações de balé. E aí o restante vai ficando a cargo do corpo de baile. Então, se pensar que tem sempre essa questão da hierarquia, tem sempre essas figuras que são principais, o primeiro bailarino, a primeira bailarina da companhia. O balé está intimamente ligado à música clássica, muitos dos seus compositores também vão escrever músicas para balé, e o Tchaikovsky, ele foi um compositor do período romântico que pensou muito em composições, criou muito composições para essa forma de dança que é o balé. Então, os ideais desse movimento de caráter mais pessoal, subjetivo, vão se manifestar por meio de uma sonoridade dramática e expressiva nas obras de Tchaikovsky. Então, os momentos assim, do auge do conflito na história, você vai ter uma orquestra mais ascendente, então dando mais dramaticidade àquele momento que é o auge do conflito dessa história. Então, momentos de pureza, momentos de contentamento, de solidão, movimentos vão ser mais tranquilos, mais calmos, e a música também vai trazer essa ideia de calmaria, de tranquilidade. Mas se o momento ele é mais angustiante, mais agitado, tem muito conflito, a orquestra ela vai subir também, a sonoridade ela vai ser mais agressiva. Então, sobre o compositor Tchaikovsky, já que a gente começou conversando sobre uma obra dele, que é O Lago dos Cisnes. Ele é conhecido por ter levado o uso dos sons ao seu extremo, principalmente quando em 1880 ele escreveu a obra Abertura 1812, uma obra em homenagem à resistência russa contra a invasão napoleônica em 1812. E, junto com a execução da orquestra, em um determinado momento da apresentação, ele usou 16 tiros de canhão, uma seção executada também por um carrilhão, que é um instrumento extremamente também difícil de ser executado. Então, aqui ele trouxe dois elementos novos e que muita gente não pensava na época que pudesse dar certo, como a apresentação de uma orquestra,
você ter principalmente essa questão dos 16 tiros de canhão. E quando as pessoas assistiram à apresentação, ficaram assim abismadas e ao mesmo tempo extasiadas quando viam a execução da orquestra e os tiros de canhão acontecendo ali em alguns momentos da apresentação, então momentos precisos dedicados a essa execução. E o carrilhão também ali se destacando em meio a essa orquestração. Foi um grande feito para a época, foi muito comentado, isso deu um grande destaque à carreira dele. A arte do balé vai vir também para cá para o Brasil, e os primeiros impulsos significativos que a gente tem é com a vinda de companhias internacionais nas primeiras décadas do século XX, então vinham para se apresentar nos teatros que já tínhamos aqui no Brasil, porém não tínhamos companhias nacionais ainda. Então, principalmente as companhias russas vão fazer muito sucesso no início do século XX aqui no Brasil. E aí nós temos alguns grandes nomes que estiveram presentes em apresentações aqui no Brasil, como a Anna Pavlova, a Maria Oleneva. E em 1926, a Maria Oleneva, junto com o Mário Nunes, eles vão fundar aqui no Brasil a primeira escola profissionalizante de balé clássico. Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, é a primeira escola de balé que nós temos profissionalizante aqui do Brasil. Com a fundação dessa escola de balé, vai ser possível a gente ter um corpo de baile do Teatro Municipal. Então, apresentações de balé que vão ser criadas aqui mesmo no Brasil para serem apresentadas nos próprios teatros do Brasil. Então, é um grande feito, né? Uma grande vitória nesse sentido para a dança clássica aqui no Brasil, a fundação dessa primeira companhia. Então, a gente fez aqui nossa revisão e a princípio vai continuar usando esse recurso aqui dos slides com PowerPoint, mas na medida em que eu for descobrindo e experimentando também novos recursos, a gente pode ir utilizando outras formas de apresentação, tá certo? E na medida que vocês também tiverem dúvidas, vocês podem estar enviando para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui anotadinho para vocês. Esse e-mail é somente de comunicação para com vocês. Eu usava anteriormente esse e-mail para poder fazer minhas pesquisas do mestrado, mas como eu já concluí a pesquisa, só falta a apresentação, eu vou deixar esse e-mail disponível para a gente poder se comunicar. Então, por lá, vocês podem estar enviando perguntas, dúvidas sobre os conteúdos que a gente vai estar vendo aqui nesse canal, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima!